Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre as profecias, sobre essas coisas que têm nos afligido o coração, né? Por alguns, as pessoas estão confusas, as pessoas estão perdidas. Muitas coisas são faladas, uns falam uma coisa, outros falam outra. Nós não podemos ser espírito de confusão. Nós temos que transmitir a paz. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, assim como dizia São Padre Pio, ele transmite paz. Para você identificar uma pessoa que fala de Deus, que é de Deus, ela te transmite paz. Ela não te transmite insegurança, não te transmite aquele aperto no coração, não te transmite a agonia, a raiva, o desespero, né, o medo. Muitas pessoas ouvem certas coisas na internet e ficam com medo, ficam desesperadas, ficam depressivas, ficam tristes, não é? Então, a palavra de Deus, as coisas de Deus, mesmo as coisas, as profecias, as coisas que têm que acontecer, devem ser ditas de uma forma amorosa, uma forma de Deus, que isso tudo que Deus fez é bom. E é necessário que certas coisas aconteçam. Nós devemos nos preocupar com a nossa alma, nos preocupar com as outras pessoas, com o próximo, mas nunca perder a fé, nunca perder a esperança e sempre com alegria, porque Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa alegria, ok? Eu vou levar, na verdade eu vou ler, né, uma leitura, ok? Gálatas, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciaste um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente de que recebeste, seja ele excomungado. E porventura a favor dos homens que eu porventura a favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar os homens? Se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo sempre direto, né, o apóstolo Paulo sempre direto, sempre falando a verdade, falando o que tem que ser dito. Né, um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. Né. E nós vemos aí profecias, muitas coisas na internet. Esses tempos em que vivemos são realmente tempos difíceis, tempos proféticos, tempos que explodiu na internet. Profetas, profetisas, pessoas falando isso, falando aquilo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Devemos filtrar essas coisas. Nós não devemos nos preocupar demais em assistir isso. A profecia maior de todas, a maior profecia que temos que nos preocupar é as que estão aqui, na Bíblia Sagrada, ok? Aqui sim. Aqui é a verdade absoluta, a verdade de Cristo, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Aqui sim. É aqui que devemos focar a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus. Profecia, cada um acredita em alguma, mas tem que estar de acordo com o que é pregado no Evangelho. Muitas pessoas afirmam ver Nossa Senhora, afirmam ver Jesus, afirmam ver, seja lá quem for, santos, anjos. Não podemos julgar aqui dizendo que não vem, ou que vem o demônio, mas devemos analisar. Que tipo de mensagem é transmitida por essas pessoas? Será que elas estão transmitindo mensagens realmente que vêm da palavra de Deus? Porque o que está na palavra de Deus, se a pessoa prega alguma coisa diferente, que vai acontecer, que não está aqui na Bíblia, não está na palavra de Deus para acontecer, que não faz nenhum sentido, existem profecias por aí que não fazem nenhum sentido com a Bíblia. São diferentes do que Cristo está preparando para o fim dos tempos. Então, devemos pensar, devemos refletir. Está diferente. Então, lembre dessa passagem de Gálatas. O evangelho diferente. Então, eu acredito em algumas profecias. Quem é mais antigo aqui no canal sabe. Né, eu já coloco algumas profecias de Nossa Senhora, algumas coisas assim, mas tudo baseado na palavra de Deus. Eu não coloco muito, também não vou me esforçar de colocar muitas profecias aqui, muitas coisas, até que tem canais que só colocam profecias de um, profecias de outro, tudo fim dos tempos, tudo caos, destruição, para você inquietar o seu coração, para você ficar preocupado, ficar agitado. Não é esse o objetivo.
de você saber sobre o fim dos tempos, de você saber sobre o que está acontecendo. Estamos realmente no tempo profético. Estamos realmente em tempos difíceis, em tempos de provações. Mas nós temos que confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo, seguir nossa vida, nas nossas orações, não é? Na nossa fé. Nós não podemos desistir. Nós não podemos simplesmente ficar apavorados e sem saber o que fazer. O que temos que fazer? Buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, rezar, fazer o que Nossa Senhora nos pediu, rezar o terço, rezar o rosário, ir à missa, não importa o que aconteça. A Eucaristia está lá. Rezar em reparação aos pecados. Como diz aqui, você procura agradar a quem? A Deus ou aos homens? Nós temos que agradar a Deus. Tá? Então nós temos que seguir a Deus, seguir a verdade de Cristo. Confiar em Jesus Cristo, confiar no que Ele nos ensinou, o que ensinou a igreja de sempre, a igreja de 2000 anos. Tá? Qualquer tipo de modificação que tem na igreja, não dê ouvidos. É somente isso. Tá? Não devemos aqui dificultar as coisas, mais do que já estão difíceis. Tudo isso é coisa do inimigo para dividir e conquistar. Os inimigos de Deus estão aqui para dividir a sociedade, dividir a religião, dividir a igreja, para que todo mundo brigue com todo mundo e esqueça da verdade. Todo mundo vai se preocupar com o grupinho A, o grupinho B, o grupinho C e assim por diante, e é a cortina de fumaça para Satanás, para ele implementar a sua nova ordem mundial. Tá? Tudo isso e quando vocês estão distraídos, brigando entre si, ele está agindo, está montando a sua nova ordem mundial, enganando a todos. E quando chegar no seu ápice, ele vai aparecer e todos esses daí que estão brigando entre si vão se unir, pensando que ele é Jesus, porque não prestaram atenção nas verdadeiras profecias e vão ser enganados. Isso eu falo pessoas de todos os lugares do mundo. Amém? Então isso, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.